Ore para vigiar e vigie para orar. Quando você ouviu essa frase que eu acabei de falar, você conseguiu entender o que eu quis te comunicar? Ore para vigiar e vigie para orar. Se você não entendeu, fica até o final que eu vou te dar a explicação dessa frase. Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos para mais um vídeo em Marcos 14. Mas antes de começar, se inscreva no canal e deixe seu like. E mande esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas, beleza? Vamos nessa galera. No começo de Marcos 14, fala que Jesus ele estava em uma casa. E nessa casa estava ele e os discípulos, tinham umas pessoas lá. E chegou uma mulher com um perfume caro. E quando essa mulher entrou na casa, ela foi até Jesus e começou a derramar esse perfume sobre Jesus. E o perfume era um perfume muito caro. E algumas pessoas que estavam ali naquela casa, quando viram aquela mulher derramando aquele perfume caro sobre Jesus, começaram a falar: por quê? Pra que esse desperdício de dinheiro? Porque eles falaram assim, né? Que poderiam pegar aquele perfume caro, vender e dar o dinheiro aos pobres. Aí quando Jesus viu eles falando aquilo, olha o que Jesus falou para eles: deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. O que podemos aprender dessa situação aqui? Aquela moça, ela estava fazendo uma boa ação para Jesus, mas aquelas pessoas que estavam ali dentro, provavelmente os discípulos, estavam olhando e falando: ó, que desperdício de dinheiro. Então o que podemos aprender aqui é que às vezes tem pessoas que estão fazendo uma boa ação, que está fazendo algo bom, que está fazendo algo que está agradando o coração de Deus, mas a gente pode estar olhando assim: essa pessoa tá fazendo isso aí, deve ser para ganhar fama, deve ser para ganhar like, deve ser alguma coisa tem por trás disso. Mas a gente não pensa assim: nossa, essa pessoa tá fazendo essa boa ação porque ela quer agradar a Deus, porque ela tem um coração inclinado a fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente muitas vezes a gente olha e pensa assim: essa pessoa tá fazendo isso aí, alguma coisa tem por trás disso. Não devemos ser assim. Quando vermos alguém fazendo algo certo, algo bom, algo que agrada o coração de Deus, devemos nos alegrar por isso e não começar a julgar as pessoas, não começar a pensar por que ela está fazendo aquilo, qual é a intenção do coração dela. A intenção do coração dela só Deus sabe. Agora, quando nós olharmos essas situações, devemos nos alegrar e ser grato a Deus e até ver aquela pessoa como exemplo para praticarmos boa ação também. Mais pra frente nesse capítulo fala sobre a ceia do Senhor. E nesses versículos fala que os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim, ó: os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então ele viu dois dos seus discípulos dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e diga ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Eles lhe mostrarão uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronto. Faça ali os preparativos para nós. Olha o que podemos aprender aqui. Os discípulos chegaram assim e perguntaram a Jesus: onde é que vamos fazer a refeição da Páscoa? E Jesus deu uma direção, Jesus deu uma instrução toda certinha. Jesus falou: ó, faça isso, quando você entrar na cidade, siga essa pessoa, eles vão te mostrar um lugar, sabe? Jesus deu o passo a passo dele direitinho, certinho aqui. E o que podemos aprender aqui é: quando você perguntar algo a Jesus, você está na dúvida: meu Deus, o que é que eu devo fazer? Eu devo tomar essa atitude? Eu devo tomar essa decisão? Me mostra o que é que eu devo fazer. Jesus, ele muitas vezes pode te mostrar o que fazer. Ele muitas vezes: ó filho, faça isso, tome essa direção, não siga por esse caminho, siga por esse caminho aqui que eu vou lhe mostrar. E se queremos ser bem sucedidos na nossa vida, devemos seguir a instrução de Jesus. Jesus, ele nos dá a instrução, e se seguirmos a instrução de Jesus, podemos ter certeza que seremos bem sucedidos na nossa vida. Nos versículos mais à frente, depois de Jesus ter já feito a ceia com eles, Jesus falou assim para eles, ó, que eles abandonariam Jesus. Aí os discípulos começaram a ficar triste, e Pedro falou logo: Jesus, eu jamais te abandonarei. E olha o que Jesus falou. Respondeu Jesus:
Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está falando: vocês vão me abandonar. Mas Pedro e os outros discípulos já começaram a falar: eu não vou te abandonar não, Jesus. Você está falando que eu vou te abandonar? Jamais te abandonarei. Se Jesus tinha falado que eles iam abandonar, é porque eles iriam abandonar, porque Jesus que estava falando. Você me entende? Jesus que estava falando aquilo. Mas ele não, eles acreditavam. É como se eles soubessem mais que Jesus. Então, o que podemos aprender aqui? Quando Jesus nos amostrar, nos revelar que algo de ruim pode acontecer, é para a gente pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, para aquilo de ruim, para aquilo de mal não aconteça. E não é para a gente pensar: não, Jesus, fazendo igual Pedro, não, isso aí não vai acontecer não, eu jamais, eu te abandonar, jamais. Um exemplo que eu posso dar aqui é no namoro. Vamos supor que você ali está começando a conhecer uma garota e você começa a namorar com ela, só que você pediu uma direção a Jesus e ele falou: filho, não é essa não, não é essa que eu tenho para você, porque se você estiver com ela, certamente lá na frente você vai me abandonar. Vamos supor um exemplo que Jesus falou algo para você assim, que não era para você seguir com essa pessoa. E você pensou: eu vou namorar com ela, mas eu não vou me afastar de Jesus. Não, mesmo que Jesus tenha dito não, vai ser um namoro santo. Eu vou trazer, vamos supor que ela nem é crente. Aí você fala: eu vou trazer ela para Jesus, vai ser maravilhoso. Mas Jesus falou: filho, não é ela, tome cuidado. Aí você vai lá e continua e acaba se afastando de Jesus. O que é que você fez aqui? A sua atitude foi como Pedro. Você falou: não, Jesus, eu jamais te abandonarei. Só porque eu tô namorando com essa menina, jamais vou te abandonar. E Jesus já tinha falado: filho, não é ela. Quando Jesus te deu uma direção dizendo: tome cuidado, se você seguir esse caminho vai dar ruim. Então siga a direção de Jesus, não vá pelo caminho que Ele mandou você não seguir. Acredite nele. Quando Jesus nos vai mostrar que algo de ruim pode acontecer nas nossas vidas, na nossa família, é porque Ele quer nos livrar daquilo, é porque Ele quer que aquilo não aconteça. E agora, para finalizar, vou te explicar aquela frase que eu falei lá no começo do vídeo. Mas antes de te explicar, eu vou te dar o contexto aqui. Qual é o contexto dessa frase? Jesus, ele estava angustiado. Teve um momento aqui nos últimos versículos aqui desse capítulo, Jesus ele começou a ficar angustiado, começou a ficar triste. Ele foi para o jardim do Getsemane. E quando ele foi para o jardim do Getsemane, ele levou ali Tiago, Pedro e João. E Jesus deu uma ordem para que eles ficassem em um certo lugar, que ele ia mais para frente orar. Então era para esses discípulos, esses 3 discípulos, estarem orando com Jesus. Só que esses discípulos eles estavam muito cansados, eles estavam com sono, estavam com os olhos pesados, e em vez de orar, eles dormiram. Jesus ele estava lá orando e Jesus voltou, para ver os discípulos. Quando Jesus voltou para ver os discípulos estavam dormindo. E olha o que Jesus falou para eles. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus falou: vigie e ore para que não caia em tentação. Primeiro eu vou te explicar a primeira parte daquela frase: vigie para orar. Não sei se já aconteceu com vocês, quando você vai orar, quando você vai ali ter um momento com Deus, quando você se ajoelha e você está orando, do nada você acaba dormindo. É como se fosse no automático, você está orando ali, pá, do nada, puf, dormiu. Não sei se já aconteceu isso com você, ou às vezes você já tá com sono, aí você vai orar, você já vai orar com sono, quando você começa nas primeiras palavras ali, puf, dormiu. Então, essa primeira parte da frase, ore para vigie para orar, é que quando a gente for orar, quando a gente for falar com Deus, devemos vigiar para não dormirmos, para a gente não cochilar ali na hora da oração, como infelizmente acontece. Então devemos vigiar, ficar em vigilância para não dormirmos em oração. E a segunda parte dessa frase é o que? Ore para vigiar.
Isso entra naquela oração de Jesus, quando os discípulos perguntaram, nos ensine a orar. Aí tem uma parte que Jesus fala assim, ó, mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, ore para vigiar significa o quê? Você deve pedir ao Senhor em oração para que você não caia em tentação. Ou seja, você pede ao Senhor em oração para vigiar, para que você não caia em um pecado, para que você não faça algo de errado. Então, essa é a explicação daquela frase: vigie para orar e ore para vigiar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, mande esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Beleza? Valeu, galera, tamo junto!